Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Sou construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia, que está mostrando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. E também eu fiz pós-doutorado em economia na FEA USP, e a teoria econômica quântica é o fruto desse pós-doutorado. Que eu vou falar aqui, o ouro como reserva de valor, isso está errado. A teoria econômica quântica, ela refuta o ouro como reserva de valor. Por quê? Porque qual é a função do ouro economicamente? Eu vou falar sobre esse assunto e também trazer um detalhe sobre a teoria do crescimento de Robert Solow. Então ele fala: reservas de ouro é importante para a economia, pois o ouro é um ativo seguro e confiável que ajuda a estabilizar a moeda e proteger patrimônios. Então ele fala, o ouro ele é uma segurança financeira, uma reserva de valor, porque ele estabiliza a moeda e aumenta o investimento dos investidores. O ouro é utilizado como contra crises, por exemplo, ele é um metal contra a inflação. Então só aí dizer que o ouro é um metal contra a inflação já está errado. Porque a teoria econômica quântica prova, a minha teoria econômica quântica prova, o santo grau da economia, que é essa função 1 sobre x ao quadrado, né? Porque toda economia ela é ação humana, a economia é um fenômeno de atração. Qual é a equação do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade de Isaac Newton, a função 1 sobre x ao quadrado. E a força elétrica também, que é uma função 1 sobre x ao quadrado na matemática. E, portanto, isso é ação humana, que eu já falei aqui. Você deve elencar aqui no YouTube uma série de vídeos eu falando sobre o conceito mais profundo da teoria econômica quântica, porque eu quero ir direto nesse assunto do ouro. Então, o ouro ele é uma reserva de valor contra a inflação. Então, só aí já está errado. Porque a teoria econômica quântica prova, aqui, ó, aqui no centro é a taxa Selic, que é o Banco Central, desse lado está a deflação, essa curva é a inflação e essa pintura verde aqui é a desinflação. A inflação tem uma relação inversa com a taxa de juros, mas a taxa de juros tem uma relação direta com a desinflação. Deflação é aproximadamente uma desinflação. Então, o problema da economia não é a inflação, mas sim a desinflação. Na luz da teoria econômica quântica, quanto maior é a inflação, menor é a desinflação, que é uma taxa de juros que equivale a uma taxa de juros muito pequena. Então você estabiliza a moeda justamente em alta inflação, que é uma baixíssima taxa de juros, que é uma muito baixa desinflação, onde tem toda a estabilidade da moeda e dos preços. É justamente aqui, ó. Então é justamente aqui, ó, nesse ponto aqui que você estabiliza a moeda, estabiliza o preço, que isso equivale a uma baixa taxa de juros, uma alta inflação, uma baixíssima desinflação. Tá vendo aqui, ó? Quanto menor é a inflação, maior é a desinflação, mais o preço oscila, mais o preço fica variando para cima, principalmente. Por exemplo, ontem eu fui comprar um tomate aqui em casa, para casa aqui no supermercado, estava R$12. Hoje já está R$9. Então esse efeito está acontecendo por quê? Porque primeiramente nós temos uma alta taxa de juros, uma alta taxa de juros é uma baixa inflação, que é uma alta desinflação, e portanto o preço fica variando muito fortemente para cima. Então, na verdade, o ouro, um metal pode ser um exemplo pode ser utilizado um metal para estabilizar a moeda, cara. Isso daí é um absurdo. Isso aí chega a ser, beira um absurdo. Isso é inadmissível. Olha, quanto mais ouro eu tenho, mais a minha moeda é estabilizada. Como assim? E a ação humana no dia a dia na economia? A ação humana no dia a dia na economia é esse gráfico aqui, que aí ele está mostrando onde está toda a estabilidade da moeda e do preço, que está em alta inflação. Isso significa uma baixa taxa de juros, que é uma alta
que é uma baixíssima desinflação. Você quer ver um exemplo de moeda altamente estável? O Japão. O Japão não, a taxa de juros no Japão é muito baixa, muito baixa. Por isso que é uma moeda extremamente valorizada. Não à toa que os caras vão lá no Japão, pega dinheiro emprestado no Japão para comprar títulos americanos, que é uma moeda mais desvalorizada em relação à moeda japonesa. Então a moeda japonesa é um exemplo do que a teoria econômica quântica está dizendo. Quanto menor é a taxa de juros, mais estável é a moeda. E aí, portanto, você não precisa de ouro para estabilizar a moeda. Como que você precisa de... Não, eu tenho que ter metal para estabilizar a moeda. Peraí, velho, e a ação humana no dia a dia em relação à economia? Como é que fica isso daí? Então tem que cair isso daí. Por isso que eu falo, todo o sistema financeiro mundial, ele despencou, ele caiu, ele ruiu, porque os fundamentos de economia estão erradíssimos. Ele fala diversificação das carteiras, enfim, ele fala que a importância para os bancos centrais do ouro, estabilizar moedas. Os bancos centrais usam as reservas de ouro para estabilizar suas moedas. Que isso, velho? Que isso? Onde o homem tem menos ação econômica é justamente no ouro. Entendeu? Então tem que cair, todo o sistema global ele tem que cair. Por isso que a teoria econômica quântica também derrubou essa lógica do ouro, entendeu? Ela derrubou a lógica do ouro. Tá errado isso daí. O ouro eu tenho muita reserva de ouro para me proteger da inflação, então já está errado. Pelo contrário, quanto maior a inflação, menor é a desinflação e, portanto, menor é a taxa de juros, é onde tem toda a estabilidade da moeda e do preço. Acabou. Você jamais usa um metal para estabilizar uma economia. Isso é um exemplo como que a economia está erradíssima, os fundamentos de economia. Esse é o governo do anticristo. Por isso que eu sou o anticristo da Bíblia, sabia? Isso mesmo. Toda a Bíblia é a minha identidade. E é esse governo mundial. Provado? Eu nem vou entrar em detalhe, nem precisa ir muito adiante nessa explicação, que ela é absurdo isso aqui, usar o ouro como um elemento para estabilizar moedas. É um absurdo. Isso é inadmissível. Agora, eu quero falar agora da curva de Robert Solow, né? A curva de Robert Solow. Essa reta aqui é a curva de depreciação e essa curva aqui é a curva de crescimento econômico. Então, é a minha teoria econômica quântica que explica corretamente como que você entende o crescimento econômico. Então, se você olhar na própria curva de crescimento econômico do Robert Solow, chega um momento que ela não cresce mais, ela satura. Então, na verdade, como que você explica isso na luz da teoria econômica quântica? Simples assim. Quanto maior que toda a economia, ela cresce até você abarcar todo o consumo. Certo? Então, quando todo mundo tiver dinheiro suficiente para, digamos, para consumir, aí você tem, de fato, todo o espectro de consumo dessa sociedade. E aí, todo esse espectro de consumo exato, correto, de uma moeda altamente valorizada, preços estáveis, isso vai caminhar para uma recessão econômica. Por isso que a teoria econômica quântica ela fala que toda economia tende a uma recessão econômica. Por quê? Porque essa recessão econômica é o padrão de consumo verdadeiro daquela economia. Você, com baixa taxa de juros, que é alta inflação, baixíssima desinflação, um preço altamente estável, é como que você coloca todo mundo consumindo dentro da economia, mas quando você coloca todo mundo consumindo dentro da economia, você tem, de fato, um padrão correto de consumo, e esse padrão é que a gente vai chamar de recessão econômica. Veja, a economia japonesa não tem juro lá naquela economia, e ainda assim ela vive em recessão econômica. Então é justamente isso, que ela chega num estado estacionário, a economia cresce, chega num estado estacionário, ela não cresce mais. Então é eu que estou explicando melhor essa curva de crescimento de Robert Solow. Então a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, é que explica corretamente isso daí. Então quando o país chegou no seu padrão total de consumo, esse padrão ele é recessão econômica, porque ele não sai mais daquilo ali. Então, novamente, por que teoria econômica quântica? Porque eu explico um fenômeno econômico, por exemplo, com laser. Cadê? Com laser. Porque o laser, sabia essa frente de onda do laser aqui, ó? Essa frente de onda do laser,
Tá? Essa frente de onda do laser aqui, essa intensidade, ela cai para o 1 sobre x ao quadrado, sabia? Ela cai sobre 1 sobre x ao quadrado. E eu explico isso daqui também, tá? Usando o laser. Não vou entrar em detalhes aqui. Por isso que a teoria econômica quântica, o laser, ele é uma teoria científica, ela é quântica, sabia? Ela é física quântica, a teoria quântica. Não vou entrar em detalhes aqui. E no centro desse gráfico da teoria econômica quântica é um corpo em queda livre. Então isso daqui é um fenômeno quântico. Isso aqui é um fenômeno quântico. Por isso que a teoria econômica quântica ela também é uma teoria empírica. Isso daqui é empirismo, isso aqui é empirismo. Isso aqui explica corretamente o esquema Ponzi, entendeu, cara? Explica corretamente as alavancagens nas empresas, né? Então, para finalizar, pelo amor de Deus, é absurdo usar o ouro como um mecanismo para estabilizar a moeda. E como fica a ação humana no dia a dia na economia? Ninguém está procurando ouro. Você vê? É absurdo. Por isso que o sistema global ele caiu. A minha teoria econômica quântica, o santo grau da economia, ela derrubou todo o sistema global de economia. É absurdo, eu nem vou entrar em detalhes, mas nem precisa. E outra explicação foi essa curva de Robert Solow. A teoria econômica quântica explica corretamente como que você entende o crescimento econômico. Então, por exemplo, vamos pegar a China. A China ela vai crescer, ela vai continuar crescendo até quando... Vamos pensar assim, no ideal, até quando ela tiver toda aquela população chinesa dentro da economia com um poder de compra muito grande, e aí ela tem sua estabilidade econômica. Aí ela caminha numa recessão econômica, que na curva da Robert Solow é o estado estacionário, ele não cresce mais. Ele não cresce mais. Ele cresce muito assintoticamente, muito pequeno. Por quê? Porque é da natureza da economia viver em recessão. Exemplo, olhar para a economia japonesa. Uma economia que nem juro tem naquela economia e ainda assim ela vive em taxa de juro. Aquilo ali é a forma correta de você entender a economia. É a forma correta. Falou, abraço. Então, pelo amor de Deus, não existe negócio de ouro, um mecanismo, um metal usado para estabilizar moeda. Isso é absurdo. É um absurdo isso daí. Então, um conhecimento científico revelado por Leverson Faria Lamounier Costa, PhD em Física pela Unicamp, com pós-doutorado em Economia pela FEA USP, lá, sob a orientação do professor Gilberto Tadeu Lima, o santo grau da economia, que explicou corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana. Uma teoria genuinamente brasileira, ela nasceu aqui dentro do Brasil. Falou, abraço.